Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você, com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, onde estamos, o que fazemos, como contribuímos para que Santa Maria seja Santa Maria de todos e todas nós. Para que Santa Maria seja uma cidade de oportunidades para todas as pessoas. E a gente traz aqui para que você conheça uma das nossas personalidades. E hoje é uma personalidade assim, que encanta os olhos, porque é aquela personalidade que a gente sabe que vai longe, que leva a nossa comunidade à frente. Então, obrigada, Viviana! Que entrada é essa? Meu Deus, eu estava esperando. Eu que agradeço, né, esse convite que vem se arrastando, a gente quer correria, que a gente não consegue se encontrar direito, né? Que bom que nesse momento a gente vai conseguir conversar. Não, e a Viviana, eu fico, Viviana, você tem que gravar. Viviana, você não tem que gravar. Viviana, mas é muito importante. Eu acho que quando a gente tem, Viviana, uma pessoa como você dentro de um veículo de comunicação, com uma formação em jornalismo, eu tô aqui de enxerida, tô aqui de enfiada, mas a Bibiana não, é uma profissional da área de comunicação. Para nós é muito importante, porque a tua visibilidade é a visibilidade de uma infinidade de pessoas, pessoas que vêm antes de você e que concretizam na tua existência e de uma possibilidade imensa de outras que vão vir depois de você, que olha a Bibiana e diz, mas olha, eu posso um dia estar fazendo uma reportagem. É incrível esse movimento, sabe? Né? É lindo, sim. É lindo, é lindo. E aí a gente é meio, a gente é condutor de um processo que ainda vai longe, eu reconheço, assim, não é um processo simples, fácil, mas é um processo que a gente está conseguindo fazer andar. Tu sabes que o lugar onde eu mais sinto que tem uma... Sabe quando tu vai num lugar e sente que tem uma coisinha, assim? É a escola. Toda vez que eu vou fazer uma matéria em escola, inclusive saiu recentemente um material, me pega muito, porque eu consigo ver e sentir, assim, o contato com os pequenos, principalmente de ensino básico ali, infantil. É inexplicável esse movimento, esse contato de tu sentir, olha, eu sei que eu tô aqui, eu sei porque eu tô aqui, eu sinto eles olhando, aqueles olhinhos curiosos. Muitas vezes umas escolas em regiões de vulnerabilidade, onde tem pessoas negras em sua maioria, né? É incrível, assim, ter poder estar ali, ter essa figura com o microfone na mão, acho que diz muito. E ter esse retorno deles nos olhos é incrível, assim, a escola me pega demais por ter essa relação, acho que bem nesse caminho, assim, tu ter esse lugar, poder dizer, olha, vocês podem estar lá também, vocês podem conseguir, vocês podem estudar, eu acho que é o lugar onde mais me pega. Mais, né? Bibiana, e a família? De que família vens? Assim, eu vou perguntar, né, como se eu não soubesse, de que família és, Bibiana? A minha família é miscigenada, né? Mas eu tenho um pé ali incrível, né? Que inclusive já participou, né? Meu pai, que é Leonardo Ribeiro, ele que tem envolvimento com Santa Maria, com a parte cultural, agora produtor cultural também, com o futebol também, relacionado com o Rio Grandense. Ele que esteve à frente há alguns anos na Escola de Samba Vila Brasil, também dentro da Liga de Escolas de Samba aqui de Santa Maria. Então, o homem está pela cidade. E eu sou, com muito orgulho, né, filha dele, essa família que me dá muito do que
Eu tenho com questão de identificação, né? Identificação afro, identificação etnocentrada, envolvimento com a religião. Então, muito do que eu sou nesse sentido e as visões que eu tenho vem dessa família, do que ele também representa para mim, e que tem essa questão da cultura negra, né? É um tronco muito forte, assim. É um tronco muito forte. A gente, por exemplo, eu também sou miscigenada, então meu pai era um homem negro, hoje inclusive falecido, e a minha mãe era uma mulher branca. A família da minha mãe, as minhas tias, muito queridas, me adoram, eu, modéstia à parte, eu era a sobrinha mais querida. Todas. É muito importante. Mas a família do meu pai, as minhas avós, a avó, a bisavó, a questão religiosa, acaba tomando conta. Na minha formação, para minha constituição, a família negra, ela sobrepõe a família branca da minha mãe. E não que eles sejam omissos, não foram omissos, foram bem participativos. Mas eu acho que, sei lá, se fortaleceu mais, se elas estavam mais presentes, então essa honraria da negritude para mim acaba sendo muito maior. Sim, com certeza. E no meu caso, não sei como é que foi, a minha relação com meu pai foi se construindo da infância, juventude ali, principalmente juventude para cá. Então, acho que a gente já tem um pouquinho mais de possibilidades de entender, sabe? O jeito que a gente absorve ali na juventude é diferente. Então, se construiu diferente para mim. A minha base, claro, é da família da minha mãe, no sentido de mulheres incríveis que me deram muito. E a questão do meu pai se adicionou a isso, né? E eu estou aqui como figura, né? Como ser evoluindo conforme eles puderam evoluir também. É verdade. Bibiana, e era desde criança uma menina comunicativa, participativa, ou era daquelas retraídas? Retraída, não. Capaz! Assim, no nível para se fazer jornalismo, para ser comunicóloga, acredito que diria-se reatraída, né? Vou apresentar meu primeiro trabalho lá na faculdade de comunicação. Errei trocentas coisas, não conseguia falar, gaguejava. E para comunicação, né, vexame. Então, eu fui me construindo durante o curso. Eu sou resultado também de bater na pedra, né? A água que bate na pedra. Eu acredito que é isso, assim, não sou considerada a pessoa mais comunicativa desde a infância. E me construir na faculdade, assim, para conseguir conversar com os outros, para conseguir chegar numa pessoa e dizer, tu pode falar comigo um pouquinho, me conta a tua história, queria saber de tal questão. Eu bati na pedra, assim, foi um grande processo, não foi fácil, assim, não posso dizer que foi fácil para, inclusive, chegar e trabalhar na área, né? Foi desafiador eu dizer para mim mesma, agora você é formada e você vai se desafiar sim, vai lá pegar o teu posto. Esse momento foi um divisor de águas, assim, que eu acho que é importante, né? Quando a gente se coloca no lugar e diz, não, agora a gente vai. E a gente foi. A gente foi. E essa Bibiana que entrou na Universidade Federal, né? Que entrou fazendo jornalismo. Quando é que tu escolheu? Eu disse, não, é jornalismo que eu vou fazer. Mesmo sendo é jornalismo que eu quero fazer. Primeiro ano, segundo ano do ensino médio, acredito eu, gostava muito de escrever. Escrevo muito bem, todo mundo elogiava, aquela coisa, né? Professoras, colegas diziam, não, Bibiana escreve muito bem. E daí eu decidi, assim, não, acho que faz sentido o jornalismo. Primeiro eu fiquei em dúvida entre publicidade e propaganda. Daí eu pensei, não, mas acho que jornalismo é mais interessante. Aquela coisa do interesse público, né? De servir para a sociedade, para contribuir de alguma forma. Eu nem pensava muito na figura jornalista, a pessoa que vai e volta e comunica. Eu pensava bem no objetivo mesmo, final, né? E acabei escolhendo. Passei em 2016, entrei, em 2019 me formei, são 4 aninhos de faculdade. E logo depois... Trabalho.
Logo depois, mestrado. Ah, fez mestrado. Mestrado Tu em emendou. comunicação. Emendei, decidi emendar. Era algo que me interessava. Carreira acadêmica ainda me interessa. Estou caminhando nesse caminho também. E fui para o mestrado em comunicação, inclusive na Universidade Federal de Santa Maria. 2 aninhos e meio, também relacionada à comunicação, jornalismo. E daí depois vim para o diário. Ah, mas o que tu pesquisou na tua dissertação? Eu pesquisei particularmente transparência dos processos de jornalismo. Então, muito dos processos que a gente faz como jornalista, é difícil chegar, né, para a comunidade. Como é que a gente escolhe uma fonte, que dados a gente pegou, da onde a gente pegou. Então, a parte, o foco, né, da transparência do jornalismo é dizer, olha, como eu estou fazendo as coisas. E você que está aí do público, né, em geral, o leitor, a pessoa que está lendo, está ouvindo, assistindo, pode saber um pouco mais sobre mim. E eu acho que essa relação ajuda em ambas as partes. Tanto para mim conseguir me justificar melhor, né, as pessoas entenderem, né, quanto para o público entender, olha, não, esse processo aqui eu consigo entender por que foi construída a matéria assim, por que a gente não foi para outro caminho e foi por esse. Para mim, tem que fazer sentido para os dois, né? E acho que isso ainda tem que andar muito para conseguir realmente acontecer, mas minha dissertação aí contribui um pouquinho no campo. Ai, com certeza. Não, e assim, ó, pra gente, pro leigo, tu vê a notícia, mas aquela notícia, atrás dela tem todo um trabalho que vai além da escrita. Claro. A escrita é o resultado desse trabalho de busca de fontes e principalmente agora, num período que a gente tem muita fake news, que é muita notícia que, né, entroncada, que tu não sabe se aquilo ali é verdade ou não é. Exato. Aí, mais importante é a fonte e a valorização desse profissional de jornalismo, porque tu tem, por teoria, que é uma notícia confiável. Exato, exato. De tudo que a gente vê na internet, principalmente, bom, é um jornalista que escreveu, parece que tem uma credibilidade, acho que é isso. Exato, e daí entender esses processos por trás, né, da notícia, também pode talvez contribuir, né, reforçar, olha só, eu sei como é que o jornalista está fazendo, então vou acreditar mais. Tem isso também, sabe, tem essa possibilidade. Muito bem, a gente vai fazer um intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. Aapcam. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Ubuntu, hoje conversando com a jornalista Bibiana. Bibiana, e como é que é o curso dentro disso do jornalismo, ainda vem o curso de economia. De economia. O que te puxou para a economia, meu Deus? Eu gostava muito de infografia, jornalismo de dados, é uma área que me interessava muito, assim, a parte do quantitativo, né? E o quantitativo visual. Porque para o jornalismo ali aparece muito esse quantitativo na parte visual, né? Tu entender os mapas, os gráficos.
que eu acho que pro brasileiro em geral é muito difícil interpretação, né? Tu bota um gráfico ali e talvez a comunidade em geral tenha muita dificuldade. Eu, inclusive, antes durante o estudo, assim, da comunicação, do jornalismo, como fazer de um jeito que todo mundo entenda, né? Então, isso também me levou para a economia. Estou fazendo economia na Universidade Federal de Santa Maria, então filha de lá, né? Não tem como sair. De todo jeito. Alguns anos ali. E estou nessa grande briga entre a parte que eu já tenho construída, que é a comunicação, e acrescentar, então, uma área que é muito mais dos números, né? Muito mais difícil, para mim, eu considero, né? Então, é uma virada de chave entre entender esses cálculos, processá-los e também ler o cenário atual, né, a conjuntura, que é isso que a economia faz. Ela une, então, essa leitura da realidade, né, do social, com várias questões ali, vários cálculos para conseguir ou prever, né, ou fazer essa leitura para prever depois. Então, é um desafio como jornalista, como estudante em si, né? Mas o objetivo é, sim, trabalhar com a economia. Aqui eu já tento, no diário, já tento desenvolver, então, né, cada vez mais matérias com a economia, juntando as duas coisas. E, posteriormente, então, provavelmente irei para o setor acadêmico, né, fazer doutorado, juntando também interdisciplinariedade, né, entre essas duas áreas, que acho que vai contribuir aí de uma outra forma para as duas áreas também. Muito bom. E dentro desse período no diário, tu já está há quanto tempo, Viviana? Eu já fechei 3 anos. 3 anos. 3 anos. Já fez muita reportagem? Muita reportagem. Todos os assuntos possíveis. Eu trabalho numa área onde qualquer assunto, em qualquer momento, a gente tem que desenvolver, né? Então, acidente, saúde, educação, polícia, enfim, qualquer área a gente se acata, né? E consegue desenvolver o trabalho. E dentro dessas matérias todas, se tu olhares assim, que matéria que mais te chamou a atenção? São coisas diferentes. Uma vez eu me explicaram, disse, não, prof. Deborah, assim, uma coisa é aquilo que me chama a atenção, que eu posso. Outra coisa é uma matéria que eu fui fazer e que me emocionou. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então eu vou perguntar as duas coisas. Essas, assim, desse período, que matéria mais te chamou a atenção? Às vezes até te fez tu trabalhar mais do que tu esperava. Deixa eu pensar alguma que tenha me abalado. Olha, a balada em si, eu acho que foi o momento onde a gente mais teve que lidar com as emoções assim, particulares, e que gerou muito em nós, é o período das enchentes, né, do ano passado, abril e maio de 2024. Ali eu acho que qualquer jornalista, né, não é particular, assim, se tocou com aquela cobertura. Então, eu acho que profissionalmente é um dos mais marcantes, assim. Nos transforma porque tu acaba gerando coisas íntimas também. A questão da chuva, toda vez que chove para nós é uma outra lógica agora. Meu Deus, a gente tem que se preparar para amanhã. E o amanhã é sempre complicado, né, nesse caso. Então, será que amanhã eu vou ter que ir em alguma área alagada e ver famílias com casas destruídas? Será que amanhã eu vou ter que ir até um ponto onde eu nem vou conseguir chegar e daí a gente vê esgoto e água no mesmo lugar e as famílias circulando? Será que muitas coisas nesse sentido, assim. E a coisa do preferida, eu acho que vou ficar te devendo, porque tem muito material que é incrível, assim, de desenvolver. Muitas histórias incríveis. E a gente faz também para texto, em áudio, em vídeo. Então, cada formatinho, assim, às vezes nos toca de um jeito diferente. Tem matéria que
que eu vou pensar, meu Deus, que matéria incrível, porque eu consegui desenvolver algo legal para um formato de rádio incrível. Daí eu vou... daí depois talvez na TV seja outra. Mas eu acho que, de maneira geral, a cobertura das enchentes foi o mais tocante, assim, como profissional e pessoa. E esse chegar na outra pessoa e dar a ela condições dela falar, Bibiana. Porque não é fácil. Às vezes as pessoas têm um conteúdo, às vezes tu quer uma informação, mas a pessoa não tem disponibilidade, ela não gosta, ela não quer fazer a entrevista, ela se sente constrangida, não quer negar a entrevista, mas também... vocês passam por esse tipo de com certeza, direto? Com certeza. Cotidianamente, assim, principalmente quando tu tá em um cenário onde não é algo específico. Por exemplo, eu vou muito na rua para tratar de vários assuntos. Quando eu chego numa rua e pergunto, olha, aqui está acontecendo um desnível na rua, tu queres falar com nós? Não, vou deixar, vira as costas, vai embora. E é isso, faz parte, assim. Mas tem casos e casos, né? Tem casos mais sensíveis que a gente tem um clamor maior de ouvir alguma pessoa envolvida em, talvez, relacionada a algum crime, relacionada a alguma questão questão mais judicial ou outro mais geral. Por exemplo, ultimamente a gente vem cobrindo algumas áreas que é considerada áreas do município, que famílias estão ocupando, né, o local. Então é importante ouvir os dois lados, mas tem vezes que as pessoas não querem falar, né? Geralmente o poder público fala, mas a sociedade precisa ouvir as outras pessoas também, né? Então esse é um exemplo bem palpável. Das pessoas que querem realmente falar, às vezes se sentem mais realmente, né, desconfortáveis. Então tem esses vários assuntos, várias esferas, e cada um deles a gente lida com pessoas, né? Então não tem como ignorar dizer não quero e sim quero. Isso também não quer dizer que a gente não passa tudo isso por um filtro, né? O filtro do jornalista, o filtro dos editores que trabalham por trás da gente, o filtro do jornal. Então são vários filtros aí que a gente constrói, e essas leituras do real é importante. E mais importante ainda é as pessoas que falam com a gente, né? A gente precisa delas, mesmo que em alguns momentos algumas digam não. Faz parte. Mas assim, o trazer a pergunta de tal forma que possibilite a resposta. Sim. Porque a gente conhece alguns jornalistas que eles perguntam e eles mesmos respondem. Sim. Inclusive vira meme às vezes, né? Inclusive vira meme, viraliza alguns casos, assim. Mas sim, eu acho que a questão da pergunta é muito trabalhada no jornalismo, né? Lá na faculdade, inclusive, as primeiras coisas que tu vê ali é a questão da pergunta. Tem cadeira específica de entrevista, sabe? De pensar que ordem tu vai fazer as perguntas, como tu vai construí-la. E isso é difícil e é um trabalho diário, né? E de todo momento tu tem que estar fazendo esse trabalho, até porque cada pauta é uma pauta, cada assunto é um assunto, cada pessoa que vai falar é uma pessoa. Então tu não pode, de alguma forma, conduzir, né? Tipo, fazer com que ela responda uma coisa que tu queira. E também não pode fazer algo que ela não entenda, a pergunta que ela não entenda. Difícil também. Às vezes tu faz uma pergunta que a pessoa não vai entender. Tem que ser o mais claro possível. E tem que fazer uma pergunta onde ela também se sinta confortável para responder, né? Não seja uns constrangimentos. Às vezes a gente vê, assim, quando é uma pergunta capciosa, né, que a gente diz. E
Aí vem a sensibilidade desse jornalista. O que ele vai querer com aquela pessoa? Ele quer uma informação, mas essa informação ela vem... nós, por exemplo, na área do direito, a gente faz perguntas. Então, ontem à tarde eu estava fazendo audiência e lá pelas tantas eu tinha que fazer as perguntas. Que pergunta eu vou fazer? O que é importante para mim poder colocar na defesa depois algo que eu perguntei. Não adianta perguntar por perguntar, tem que ter uma lógica, como tu disseste, tem que ter um objetivo aquela pergunta. Sim. E é tão interessante isso que às vezes eu posso fazer uma pergunta para o meu cliente e acabar com a defesa do cliente, porque ele vai me responder algo que é horrível para a defesa dele. Então é delicadíssimo. É delicadíssima essa questão. Inclusive, a gente vê muito, vê mais claro assim, aos olhos essa questão da pergunta também na área da quando tu faz uma pesquisa de opinião pública, por exemplo, ou uma pesquisa que tu vá fazer um estudo, né, científico. Ali também é um lugar onde quando tu vai ouvir algum público, seja... entrevistas semi-estruturadas, estruturadas ou formulário, a construção da pergunta é muito importante. Inclusive, a gente tem um comitê de ética, né, que passa esse material antes. Então, tu vê, eu acho que ali também é um outro lugar onde tu enxerga o nível da pergunta, assim. E o jornalista, ele tem que estar sempre se policiando quanto a isso. Porque se tu não se policiar, acaba que em algum momento tu vai dar uma resvalada, né? Mas completando a questão da pergunta, tem casos também, e geralmente aparece as perguntas caspiciosas, né? No setor, no campo ali político, tem muito isso, né? Tem muito isso. Quando a gente tem que confrontar alguma fala ali, aparece muito dessas perguntas. Não dá para negar. Exato, não, é complicado. E agora também, Bibiana, tu falaste antes no início, um pouquinho, da tua escolha pelo jornalismo, também por um cuidado pela sociedade. Um cuidado, né? Assim, o que eu vou fazer para contribuir para a sociedade? E o jornalismo, a atuação enquanto jornalismo contribui muito para a sociedade. Obrigada. É basicamente isso, assim, entender como eu, como jornalista, para que eu estou crescendo, né? Para que eu tô me movimentando? Hoje eu estou me movimentando para falar melhor, para chegar em outros lugares que ainda não chegaram, para estar em ambientes que eu ainda não estive, que muitas pessoas não estão. Eu estou me movimentando para isso, para contribuir de alguma forma, não só para mim, mas também para o todo, né? Eu acho que isso quando tu se integra junto com esses objetivos, acho que a caminhada vai mais fluida, assim. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Ótimo ter papo, passa rápido. Gostou? Me saí bem. Ótima, sempre. Muito obrigada. Você que nos acompanha, compartilhe esse programa para que outras pessoas conheçam a Bibiana, conheçam essa trajetória linda dela e conheçam o Viva Ubuntu. A sua presença e a sua participação é sempre muito importante. Obrigada, Bibiana. Viva Ubuntu. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra.